Olá, tudo bem? Começa Tempo de Consagração, programa para a sua família. Nossa missão, abençoar a sua casa, fazer com que a sua família esteja cada dia mais em harmonia. Para isso, hoje, vamos falar, você verá uma matéria muito especial lá no projeto Pão e Vida, o Ministério Pão e Vida. Então, nós precisamos entender que isso faz parte para as famílias abençoadas, abençoarem. E também preparamos para você. Aconteceu o Festival Promessas na nossa cidade, estávamos lá, fizemos uma entrevista com o cantor Leonardo Gonçalves. Acompanhe essa matéria também muito especial. E uma palavra de Deus para você perseverar no caminho do Senhor. Fique agora, Tempo de Consagração, o programa da sua família. Tempo de consagração. Hoje nós viemos aqui no Ministério Pão e Vida e viemos mostrar para você essa casa que recupera pessoas, que tem transformado a vida de muitas pessoas. Acompanhe essa matéria aqui no nosso programa Tempo de Consagração e seja um mantenedor do Ministério Pão e Vida. No decorrer dessa matéria você vai ver como você pode fazer a sua contribuição. Aqui já foram assistidos mais de 2.000 pessoas que foram retiradas das rodovias, andarilhos, pessoas que foram pegas quase mortas em muitos locais e elas foram transformadas pelo poder e pela glória do Senhor Jesus. Tenho certeza que essa matéria vai tocar a sua vida, então acompanhe e conheça Ministério Pão e Vida. Totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Yeah, yeah. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Yeah. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu. Você conheceu hoje o Ministério Pão e Vida. E o Ministério Pão e Vida são essas pessoas que estão sendo transformadas para a glória do Senhor Jesus. Todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós saímos da porta da nossa igreja e nós viemos aqui. Trazemos doações de roupas, agasalhos, qualquer tipo de doação, alimentos. E nós sempre trazemos uma janta aqui para eles. A janta foi boa hoje? Então, vem também fazer uma visita ao Ministério Pão e Vida, essa casa que recupera pessoas pelo poder da glória do Senhor Jesus. Tempo de consagração. Para o Cameló do Ok, o seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Anhanguera, no Praça A.
Chegou a novidade, Ópera Browneria. Vem experimentar o doce prazer dessas delícias. Rua T 37, número 2823, Setor Bueno. Fone 62-3241-6246. Na Faculdade Alfredo Nasser tem um modelo de ensino inovador, com professores altamente qualificados. Faculdade Alfredo Nasser, a nossa faculdade. Administração, professor Alcides. Com mais de 20 anos de experiência preparando crianças para a vida, a Escola Silvia Bueno trabalha com a educação infantil com princípios cristãos, com professores altamente qualificados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Aqui o seu filho, a partir de 1 ano, desfruta de muito cuidado e atenção na educação infantil. Oferecemos período integral. Escola Silvia Bueno, preparando para a vida. Aqui a gente aprende mesmo. Tempo de consagração. A Igreja Batista de Vila Nova é uma igreja abençoadora para você e sua família. Cultos, domingos às 9 horas e às 19 horas. Quartas, culto de oração às 20 horas. Sempre com atividades especiais para seus filhos. Venha ser abençoado na 5ª Avenida, número 829, em frente ao Banco do Brasil, setor Vila Nova. Ou acompanhe pelo site www.ibvn.org.br. Envie-nos seu pedido de oração 62 3261 4101. A Comunidade Batista é uma igreja que te ajudará a ter uma experiência viva com Deus, através da comunhão, adoração, ensino bíblico e do cuidado com a sua família. Celebrações: domingos às 10 horas e às 18h30. Quartas, culto Desafios da Fé, às 20 horas. Sempre com atividades especiais para seus filhos. Rua S1, 439, setor Bela Vista, acima da T63, com estacionamento próprio. Acompanhe-nos pelo site www.comunidadego.com.br. Envie-nos seu pedido de oração 62 3095 3680. Tempo de consagração. Leonardo, quem é você no cenário gospel? Que pergunta difícil. Eu sou um cantor que começou tendo como público principal, o meu público base até hoje, são os músicos das igrejas. Inclusive falavam muito pra mim que eu fazia música pros músicos, pra músico, que isso não ia dar certo, porque músico não compra CD. Eu vi muito isso no meu primeiro disco. Só que música é formador de opinião, e tem músicos em todas as igrejas, eles continuam sendo a base do meu público. Então eu era, entre aspas, um cantor que fazia uma coisa diferente do mainstream, por assim dizer, alternativo, entre aspas, que sem mudar, eu não mudei meu estilo, não mudei meu repertório, não mudei minha maneira de me apresentar. De alguma maneira, hoje estou tendo um respaldo e sou conhecido por mais gente, ainda não sei explicar direito por quê. Estava ouvindo um pouquinho do seu show ali, você falando sobre morte, sobre ressurreição de Cristo. Essa mensagem, ela já não é tanto para cristão, mas na verdade ela é evangelística. Você classificaria a sua música assim, mais evangelística? Eu classificaria ela mais como... Eu tenho um viés assim, um pouco mais teológico. Então, eu fiz uma brincadeira que provavelmente só eu entendi, mas nos meus 3 discos que demorei 10 anos para lançar, o Poemas e Canções de 2002, Viver e Cantar de 2007 e o Princípio e Fim de 2012, as faixas 3, que eram também as músicas de trabalho, elas cobrem toda a história da redenção. Então, no primeiro disco que lancei, a música que carregou o disco era a música que falava sobre a cruz de Getsemane, no segundo era a música que falava sobre a ressurreição, Ele Vive, e no terceiro era a música que falava sobre a volta de Jesus, que é a música Novo. Então tem um viés mais teológico as minhas canções, no sentido de cantar não tanto sobre a minha experiência pessoal, mas vou dar um exemplo aqui. Na música Ele Vive, eu não falo apenas da ressurreição de Cristo, mas eu faço uma análise dos 4 tipos de ressurreição que nós encontramos na Palavra de Deus. A ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição através do batismo, a ressurreição nos últimos dias e o renascimento de cada dia. Então tem um viés assim, eu sou formado em letras, eu tenho um viés um pouquinho educacional, talvez, não no sentido de que eu tenho algo para ensinar, não no sentido de me colocar, até porque o conceito moderno de professor é de aprender junto, né? Não é... Você estaria re-evangelizando?
Talvez, porque até o fenômeno evangélico, por assim dizer, em 95 havia 10 milhões de evangélicos, hoje temos 50 milhões de evangélicos, quintuplicou a quantidade de evangélicos no país. E eu acho que sim, as minhas músicas acabam também cumprindo o papel de discipular, de ensinar um pouco para essa galera que talvez não tenha tanta tradição no evangelho, as crenças fundamentais. Acabou que, de uma maneira, no começo, coincidentemente, depois de uma maneira mais planejada, que isso fez e ainda continua fazendo parte do meu trabalho. Tempo de consagração. Muitas pessoas ficam perdidas no meio de crises, no meio de lutas. Muitas pessoas perdem a perspectiva, muitas pessoas perdem a fé. Eu conheço muitas pessoas que abandonam o caminho do Senhor Jesus Cristo porque enfrentou uma luta, enfrentou uma dificuldade, ou porque não receberam o reconhecimento que desejavam receber, ou porque se sentiram perseguidos. E é interessante que na palavra de Deus tem a vida do profeta Elias. E muitas vezes nós lembramos da vida do profeta Elias como sendo o grande profeta do Antigo Testamento, o homem que foi ao céu. Mas a palavra de Deus registra também a vida dele. E a vida dele foi uma vida difícil. Deus deu a ele uma mensagem difícil para ser dada. Ele teria que se levantar e falar ao rei Acabe que haveriam 3 anos de seca. E o mais difícil da mensagem era que só voltaria a chover depois que ele orasse. E Deus queria que fosse assim. Então ele teve que sair, foi morar no deserto, e ali no deserto ele se acampou do lado de um riacho e até aquele riacho secou. Então Deus mandou ele ir para Serepta, uma cidade próxima. E naquela cidade ele iria encontrar uma viúva e que ele deveria cuidar daquela viúva. Observe bem o que está acontecendo na vida de Elias. Ele está tendo intimidade com Deus, ele está andando com Deus, ele tem uma mensagem difícil para dar, ele leva essa mensagem, as coisas parecem que não estão dando certo na vida dele, e agora Deus ainda pede para que ele vá cuidar de uma viúva. Elias, obediente, vai até Serepta, e ali acontece um milagre. Deus começa a abençoar a vida de Elias. Mas ali acontece o milagre da multiplicação da farinha, do azeite. Aquela mulher ficou feliz, mas o filho dela ficou doente. Então, como diz um ditado, se desgraça pouca é ruim, na vida de Elias parece que está muito maior. O que acontece então com Elias? Elias pega aquela criança e entra para o quarto e começa a orar. Deus, cura esse menino. É possível, Senhor, eu vir aqui para essa cidade, essa criança morrer? E assim Deus o faz. Deus cura aquela criança. Passar por lutas, por dificuldades, por injúrias, por perseguições, nós precisamos estar preparados. Porque quando nós vemos essa história de Elias, ela termina com uma frase que aquela mulher diz assim, em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 24. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando eu e você passamos por dificuldades, por lutas, por perseguições e por falta de reconhecimento, lembre-se, o tempo do Senhor chegará sobre a sua vida, porque o tempo do Senhor é o tempo onde Deus manifestará a glória dele na sua vida. Persevere e obedeça a Deus. Não desanime, não esmureça no meio da sua luta e da sua dificuldade, porque Deus manifestará a glória dele na sua vida. A minha oração hoje é que Deus te fortaleça. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, visita essa vida agora e dá a ela uma porção de fé para caminhar mais e mais na tua presença, em nome de Jesus. Creia no poder de Deus. Ele faz milagres e fará milagre na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Tempo de consagração. Para o Cameló da Dom OK, ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como
eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Sábado, das 8 às 14 horas. Na Avenida Anhanguera, no Praça A. Chegou a novidade, Ópera Browneria. Vem experimentar o doce prazer dessas delícias. Rua T 37, número 2823, Setor Bueno. Fone 62 3241 6246. Na Faculdade Alfredo Nasser tem um modelo de ensino inovador, com professores altamente qualificados. Faculdade Alfredo Nasser, a nossa faculdade. Administração, professor Alcides. Com mais de 20 anos de experiência preparando crianças para a vida, a Escola Silvia Bueno trabalha com a educação infantil com princípios cristãos, com professores altamente qualificados do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Aqui o seu filho, a partir de 1 ano, desfruta de muito cuidado e atenção na educação infantil. Oferecemos período integral. Escola Silvia Bueno, preparando para a vida. Aqui a gente aprende mesmo. Tempo de consagração. A Igreja Batista de Vila Nova é uma igreja abençoadora para você e sua família. Cultos, domingos às 9 horas e às 19 horas. Quartas, culto de oração às 20 horas. Sempre com atividades especiais para seus filhos. Venha ser abençoado na 5ª Avenida, número 829, em frente ao Banco do Brasil, setor Vila Nova. Ou acompanhe pelo site www.ibvn.org.br. Envie no seu pedido de oração 62 3261 4101. A Comunidade Batista é uma igreja que te ajudará a ter uma experiência viva com Deus, através da comunhão, adoração, ensino bíblico e do cuidado com a sua família. Celebrações: domingos às 10 horas e às 18h30. Quartas, culto Desafios da Fé, às 20 horas. Sempre com atividades especiais para seus filhos. Rua S1, 439, setor Bela Vista, acima da T63, com estacionamento próprio. Acompanhe-nos pelo site www.comunidadego.com.br. Envie-nos seu pedido de oração 62 3095 3680. Tempo de consagração. Obrigado por você ter assistido nosso programa hoje. Espero que tenha edificado a sua casa e a sua família. Nosso desejo é edificar a sua família. Se você quer assistir esse programa e outros programas, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, Tempo de Consagração, curta a nossa página no Facebook e nós estaremos te abençoando a cada dia mais. Então fique com Deus até amanhã, em nome de Jesus.